Alô, você ligado no Rio Maframix, seja muito bem-vindo. Estou novamente na rede de postos M7, aqui na Avenida Nereu Ramos, e hoje uma presença feminina, eu recebo a Júlia Padilha, ela que traz informações um tanto curiosas, informações que provavelmente quem está assistindo já procurou, às vezes de forma correta, de forma errada, mas já foi na internet procurar como emagrecer, ou um chá de emagrecimento, algo nesse sentido. Um assunto que está em alta. Seja bem-vindo, Júlia. Muito obrigada, Robson. Se apresentando, você vem da onde? Faz pouco tempo que está em Mafra. Isso mesmo. Muito boa tarde, pessoal, a todos que assistem e acompanham as redes sociais aqui do Rio Maframix. Robson, muito obrigada pelo convite. Então, eu me chamo Júlia Padilha, trabalho há 5 anos no meio da estética, sou especialista em emagrecimento e harmonização corporal. Tenho uma clínica em Contenda, do ladinho de Curitiba, faz 5 anos e hoje temos a nossa segunda unidade aqui em Mafra. Estamos há 3 meses aqui na cidade, então super recente, e estamos trazendo realmente a clínica nessa proposta de trazer o emagrecimento de uma forma saudável, correta, de forma rápida também, né, sem sofrimento. E também temos o nosso protocolo de harmonização corporal, que é o Lapidar Shape. Então, ambos os tratamentos, ambos os métodos foram elaborados por mim ao longo desses 5 anos, né, o qual hoje já temos registro de marca, enfim. E estamos trazendo aqui na cidade, as pacientes estão amando, está todo mundo também curioso, né, em trazer esse novo formato aqui para a cidade. E, basicamente, é isso, vamos seguindo com a nossa conversa aqui. Você está aqui há 3 meses em Mafra, o que te motivou a vir para cá? Qual que foi o fator que você escolheu Mafra? E como que está sendo esse período aqui? O seu trabalho está sendo bem recebido? Sim, sim, maravilha. Então, assim, aqui é o porquê de Mafra. Muita gente me pergunta, né, o porquê que a gente escolheu Mafra. Então, a ideia de expansão, como eu já repeti, tenho clínica faz 5 anos, mas a ideia de expansão não é de hoje, não é de agora, já é de um tempo. E recebemos várias propostas, né, de vários lugares para a gente expandir a nossa segunda unidade, inclusive Balneário Camboriú, enfim, outras regiões. Mas o porquê que eu escolhi Mafra, né? A gente está aqui do ladinho de Curitiba, então basicamente 1 hora, 1h15, para essa administração, para que eu possa acompanhar essa expansão de uma forma mais próxima. Digamos que para minha rotina, para essa primeira expansão, é mais essa questão da localização, ser também uma boa cidade, né? A gente já conhecia também, a família do meu esposo também é daqui, então com isso a gente já conhecia a cidade, enfim, já sabe que o nosso também público alvo seria interessante aqui, né? Como que está sendo a aceitação, que você me perguntou? Até um pouquinho da gente começar, antes da gente começar a entrevista aqui, você estava me perguntando como estava a aceitação. Então, as clientes estão, assim, bem curiosas quando elas chegam na clínica e também com muitas dúvidas, que isso é comum. Uma das dúvidas que eu mais recebo, assim, que eu falo que é a mais comum e é uma das primeiras que eu recebo em consultório, é perguntando: Júlia, que remédio que você utiliza? Que chá que você dá para o paciente que emagrece tanto? O que faz com que o paciente emagreça tanto peso em pouco tempo? E eu sempre falo que eu digo, repito e sempre vou falar que eu sou extremamente contra o uso de medicação, coisa que a gente estava conversando também aqui, né, Robson? Porque o que acontece com as medicações? Enquanto você está utilizando elas, você pode até ter um resultado, enquanto você está fazendo uso dessa medicação. De forma não saudável, não correta, de uma forma forçada, mas você vai ter um resultado. O problema maior está quando a gente retira essa medicação. O efeito sanfona, o ganho de peso é automático. Então, por isso que eu falo que eu sou extremamente contra o uso, não fazemos uso de medicação, nenhum tipo de injeção. Então, essa é uma das dúvidas mais comuns das pacientes. O que a gente faz que dá tanto resultado? Por que as pacientes emagrecem? E mais importante que o emagrecer, é o manter o peso. Então, eu sempre falo que a minha preocupação não é com o número na balança, o que você vai perder, mas sim a questão da manutenção. Quero te encontrar daqui 1, 2 ou 3 anos e você estar mantendo esse peso que você eliminou aqui com a gente. Então, a gente não utiliza nada de medicação e a gente faz um acompanhamento de forma multidisciplinar. Então, né, não sou somente eu que acompanho os pacientes. Então, na clínica, a gente tem uma equipe multidisciplinar composta por nutricionista, personal, psicóloga,
temos biomédicas, esteticistas, enfim, para que a gente consiga ter um acompanhamento realmente geral dessa paciente, visto que, eu sempre falo também, emagrecimento não é só comer e não é só treinar, ele parte principalmente da questão mental, emocional e comportamental. Então, por isso que a gente precisa desse acompanhamento realmente completo e em todos os pontos para que o paciente consiga emagrecer. Antes da gente detalhar qual a diferença, né, falando de harmonização corporal e o emagrecimento especificamente. Perfeito. Então, assim, basicamente na clínica temos o Lapidar Shape, que vem ser o nosso tratamento de harmonização corporal, e o Lapidar Emagrecimento, que é a nossa consultoria de emagrecimento. Então, na nossa consultoria, é um tratamento realmente bem focado, bem completo na questão desse desejo que os pacientes têm aí de chegar no peso ideal, eliminar a questão dos números acima na balança, enfim, toda essa questão do sobrepeso, obesidade, então bem voltado para o emagrecimento em si. É um acompanhamento bem completo que a gente faz com toda a equipe e também temos os procedimentos estéticos inclusos, mas bem voltado realmente para o emagrecimento. Acompanhamos de forma remota, presencial na clínica também, e também temos os procedimentos estéticos para potencializar a queima de gordura em lugares mais específicos. Já o nosso tratamento de harmonização corporal, que é o Lapidar Shape, já é um tratamento bem voltado para pacientes que já estão no peso ideal. Então são pacientes que já estão com o peso legal, mas ainda assim se incomodam com gordura localizada, com flacidez, que é a famosa barriguinha, né? Que todo mundo aí tem um pouquinho que se incomoda, mesmo treinando, mesmo comendo bem, mesmo se alimentando bem, enfim, tendo uma rotina legal, ainda tem alguma coisinha ou outra. Então o nosso tratamento de harmonização é como se você estivesse chegando lá para o cirurgião falando assim, olha, tô no meu peso ideal, só quero dar aquela desenhada, né? Realmente deixar mais vincadinho o abdômen, deixar mais firme, eliminar a gordurinha localizada. Então, com o Lapidar Shape, a gente consegue resultados surreais. Até depois convido todo mundo a entrar nas redes sociais e darem uma olhadinha ali nos resultados. Todo mundo fala assim, não é possível que dê tanto resultado. Então, a gente consegue resultados de lipo, sem dor, sem corte, sem cicatriz. É um tratamento super rápido. Com uma sessão a gente consegue resultados assim surreais. O que é uma vantagem também? Aqui em Mafra eu tô recebendo bastante paciente que vem comigo assim com a queixa. Júlia, já tô vendo, já tô pensando em fazer cirurgia, já fiz consulta, enfim, com cirurgião. Mas o que pega muito também é a questão do corte, por ser uma cirurgia, enfim, né? Tem toda uma questão que demanda muito tempo, questão do orçamento também. Então, no Lapidar Shape, a gente consegue resultados surreais, sem dor, sem corte, sem cicatriz. No outro dia você pode treinar, no outro dia você pode trabalhar normalmente, então não interfere em nada a rotina. Então, por isso que a demanda está muito alta, a procura está muito alta, a aceitação, que você me perguntou aqui em Mafra, tá muito legal, porque realmente está sendo muito novo aqui para a cidade e o burburinho já começou, uma vai contando para outra e tá super legal, tô super feliz. Você recebe pessoas que têm uma preocupação estética, mas ao mesmo tempo você recebe pessoas que talvez tenham uma questão um pouco maior, um sonho, peso ideal, às vezes é algo que até incomoda uma pessoa. Como que é receber uma pessoa que ela chega com aquele sonho, eu não me sinto bem com o meu corpo? Eu sempre falo que a gente trabalha com estética, mas a questão é muito mais emocional. Então eu falo assim que a gente trabalha muito com autoestima, mulheres, assim, a gente pega casos extremos, assim, de pacientes depressivas, né, com vários problemas ali que elas trazem por conta da autoimagem. Então eu sempre falo que não é o número na balança que importa, não é um simples abdômen que a gente tá tratando ali. Isso interfere em muitos outros pontos. Quando a mulher não tá bem com ela mesma, ela vai se fechando, ela vai se escondendo. E isso também vai refletindo no trabalho, no casamento, enfim, a insegurança começa, né, a incomodar, enfim, tem muitos pontos ali que começam a prejudicar. Eu sempre falo assim para as minhas pacientes que a mulher, a mulher é o alicerce da casa. Se o alicerce tá firme, a casa toda vai estar firme, né? Vai estar tudo legal. Agora, se o alicerce está um pouquinho balançando ali, o risco de cair tudo ali é gigantesco. Então, por isso que eu falo que, assim,
É muito gostoso a gente trabalhar com realmente o que a gente ama, porque a gente vê que tem muito por trás, né? Tem muito porquê ali. Então não é um número na balança. São casamentos que estão em jogo, né? São pacientes ali depressivas, que têm um trabalho. Enfim, tem muitos pontos ali que eu falo que vão muito além de um número na balança, vão muito além de estético, então mexe muito. Então eu sempre falo e defendo que a autoestima vai refletir em tudo. Então você se olhar, se gostar, vai refletir no teu casamento, vai refletir no teu trabalho, você vai ser uma pessoa mais confiante, mais convicta, mais segura. Até tem um estudo bem legal que fala, né, que pessoas que estão bem fisicamente faturam 67% mais no trabalho. E por que isso reflete no trabalho? Autoimagem, autoconfiança, uma pessoa segura, convicta, então ela tem mais realmente desejo, tem mais vontade, tem mais segurança quando fala e com isso vai rendendo em outros pontos também. Então o que mais a gente recebe assim no consultório, eu sempre estou abordando isso também nas redes sociais, e quando a paciente chega para mim eu falo assim, por que você está aqui? Aí elas falam assim, eu quero chegar em tantos quilos. Daí eu falo, não, ok, isso aqui a gente vai chegar, isso aqui é fichinha, mas o porquê realmente que você está aqui? Júlia, eu quero me sentir bem com tal roupa. Júlia, eu quero no final do ano colocar um biquíni. Coisas que para nós, pro feminino, mexe muito. Júlia, eu quero me sentir bem do lado do meu marido. Eu não quero sentir vergonha, né, de ficar ali, por exemplo, de calcinha sutiã do ladinho do meu marido. Então são coisas que mexem muito e realmente pro feminino, pra mulher faz muito sentido. Então não é um número na balança, não é um simples abdômen que a gente trata, é realmente sonhos, é realmente medos, inseguranças que a gente acaba tratando com a paciente e é lindo de ver quando a paciente alcança. Então por isso que eu falo que é muito satisfatório, é muito gostoso trabalhar com isso, porque a gente consegue transformar realmente vidas, é incrível. Existe uma faixa etária que mais tem essa procura? Qual que é a faixa etária que mais procura? Que mais procura? Sim, a gente tem ali, a gente atende todas as faixas etárias a partir de 18 anos, mas claro, a partir de 35 anos ali é a nossa faixa etária mais presente na clínica, de 35 a 50 anos. Claro, atendemos pacientes de 25, 30, mas a maior de 35 a 50 anos. Existe procura, vamos assim dizer, de jovens, 18 anos? Tem. Existe procura? Tem, muito, muito. Tem bastante casos de adolescentes obesos, né, com sobrepeso, a gente trata também, abaixo de 18 anos, acompanhado de um maior, né, dos pais, enfim, de um responsável. Na faixa ali de 18 a 25 anos são as pacientes também que são muito vaidosas, então a gente atende muito no shape, né, que vem ser o tratamento de harmonização. Então pacientes que já estão no peso ok, que já treinam, já têm uma rotina legal, mas mesmo assim tem uma gordurinha, tem uma flacidez, tem celulite. Então com isso a gente consegue abranger várias faixas etárias e por isso que a gente tem tratamentos específicos para cada pessoa. Então a pessoa vai sentar aqui na minha frente, vai falar para mim tudo que incomoda e com isso a gente vai desenhando um plano de tratamento bem específico para cada uma. E isso também é uma coisa legal que as pacientes estão sentindo diferença na clínica. É o sentar e realmente entender o que cada paciente precisa. Não é aquela coisa de desenhar uma receita de bolo e falar, isso aqui é para você, para você e para você, é o mesmo tratamento para todo mundo. Não, é esse sentar de forma individual, entender o que realmente esse paciente e essa paciente está precisando e a gente desenhar um plano de tratamento que realmente vai dar resultado. Então isso que as pacientes estão amando e estão também, eu falo assim, plantando sementinhas em outros lugares para mim, indicando, enfim, isso está sendo bem legal. Estou bem feliz. Muita gente já começou uma dieta na segunda, Todo com a mundo. promessa de que ia levar a sério e na quarta não aguentou. Sim. Essa pessoa, o que ela está fazendo de errado? Às vezes indo lá e cortando toda a alimentação, cortando todo o açúcar. Existe às vezes uma loucura para emagrecer. Eu sempre falo assim, todo mundo já começou uma dieta na segunda-feira. Tira leite, tira pão, tira açúcar, tira isso, tira aquilo. Aquele terrorismo alimentar que eu falo.
né? Começa com aquela intensidade gigantesca, tira tudo, enfim. Segunda vai, terça vai, na quarta-feira a pessoa está enlouquecida. Por quê? É um terrorismo alimentar, não se alimenta bem, começa a tirar tudo de forma muito abrupta, não vai aguentar. Então, que nem eu falo assim, por que as pacientes, quando elas estão no tratamento, elas falam assim, Júlia, como assim? Tem uma paciente minha que ela tá com 45 dias de tratamento, eliminou 10 quilos, e ela chegou pra mim e falou assim, Júlia, será que tá certo isso? Eu falei, tá certo o quê, né? Ela, eu não tô sentindo fome, já eliminei 10 quilos e eu não tô sentindo fome. Eu falei, não tem que sentir fome, tá certo? Então, errado estaria se você estivesse sentindo fome. Então, aí que tá a questão. Quando você está bem monitorada, bem acompanhada de profissionais, não vai sofrer. Vai se tornar um processo prazeroso. Então, o erro está realmente em tirar muita coisa de forma abrupta. A gente vê muita dieta do ovo, dieta da sopa, enfim, vê essas loucuras alimentares, por isso que não consegue sustentar. Então, o que eu falo muito para as minhas pacientes aqui? Você perguntou também a respeito dos alimentos. O que é legal a gente comer, o que é legal não comer? Eu sempre falo para as minhas pacientes que não é uma pizza que te engorda, assim como não é um alface que te emagrece. Qual que é a questão maior? É a repetição. Quanto que eu consumo coisas calóricas, enfim, erradas, e quanto que eu como saudável, entende? Então a questão não é do que comer, mas sim como você come, quanto você come e quanto você repete isso. Então tá muito mais na repetição. Então eu falo para as minhas pacientes, tira todas as neuras, tira todos os medos, todos os traumas alimentares que vocês têm, tudo pode comer. A questão é você saber comer e entender como, quanto, né, para não te fazer mal. Então não é uma pizza que engorda, assim como não é uma alface que emagrece. É a gente trazer de uma forma gostosa, prazerosa, tranquila para o paciente. Então quando a gente aborda todos esses assuntos na consulta, o paciente já faz assim, ó, sabe quando você sente que dá aquela aliviada? Não é aquela coisa assim, ai meu Deus, eu preciso emagrecer. Não, você começa a pensar, opa, é possível, sem sofrer, sem passar fome, sem remédio, sem loucura, mas é todo um acompanhamento, é bem legal. Então, não é o que, mas sim como, né? E a repetição que a gente vai colocar. Muitas pessoas também atribuem atividade física. Pessoas, Sim. Eu faço 2 horas de academia por dia, eu pedalo 20 quilômetros por dia. Esse exercício físico sempre foi bom para a saúde, mas em excesso é prejudicial? Olha, que nem eu falo assim, é respeitar os seus limites, né? O que acontece? Tem pessoas que pedalam 20 km, 30 km, 40 km, não fazem nem cócega, porque já tem um grau de resistência. O que mais a gente vê? Voltando ali para a dieta da segunda-feira, por exemplo. A pessoa tira tudo na segunda-feira, leite, pão, enfim, começa a tirar um monte de coisa e vai fazer atividade física. Aí coloca uma super intensidade, um tempo gigantesco de atividade física, uma pessoa que não está preparada. O que vai acontecer? Pode até finalizar o treino ali, vai estar desmaiada quando terminar. No outro dia não vai conseguir treinar. Então, que nem eu falo assim, para uma pessoa que está acima do peso, a gente não pode chegar com tudo, a gente tem que planejar. Então, assim, tem pessoas que fazem 40, 50, 60 quilômetros de bike, por exemplo, não sente cócega. Tem pessoa, para uma pessoa que está obesa, para uma pessoa que está com sobrepeso, 5, 10 quilômetros já é uma dificuldade. Então, por isso que a gente precisa fracionar e trabalhar de forma gradativa, né? Então, respondendo a tua pergunta, é relativo. Então, a gente tem que analisar ali a necessidade de cada paciente e de forma cautelosa, né? Certo. Para uma pessoa começar, aí eu vou lá vou falar com a Júlia. Primeiro, ela vai passar por uma avaliação. Isso, ela vai passar por uma consulta comigo. Nessa consulta a gente vai entender todo o processo, todo o histórico também dessa paciente, o que já fez, se já fez alguma coisa, se nunca fez nada ou se tomou alguma medicação para emagrecer, para que eu consiga entender também os traumas que essa paciente carrega. Então tem pacientes que não conseguem emagrecer por conta da infância, por exemplo. Por que eu falo que o emagrecimento ele é muito mental, ele é muito emocional? O nosso consciente, nossa mente consciente e inconsciente é como se fosse várias gavetinhas. Tem coisas que a gente guarda muito na nossa mente desde o momento da nossa infância. Então, pacientes, por exemplo, que
tiveram uma infância ali já em grau de sobrepeso, em grau de obesidade, já carrega alguns traumas, algumas questões emocionais que trazem também para a vida adulta. Então, por isso que eu falo que o momento da consulta é o momento mais importante. Para que o resultado seja satisfatório, para que o resultado seja legal, para que seja realmente o que o paciente está procurando, é esse momento de sentar comigo, onde eu vou ali, ó, eu falo muito, né, por natureza, mas eu falo também que é um momento onde eu sento e eu preciso escutar o paciente. Eu até brinco com as pacientes, me contem tudo, não me escondam nada. Aí elas começam a falar, a gente começa a entender, e com isso a gente vai desenhando todo o tratamento. Então esse tratamento individualizado, de forma cautelosa, onde a gente senta com o paciente e entende todo o processo, que as pacientes estão gostando. Elas falam assim, Júlia, você senta, você escuta e você planeja pra gente. Não é aquela coisa de uma receita de bolo que é para todo mundo igual. Então é esse sentar, fazer a consulta comigo para que a gente consiga entender e realmente planejar um tratamento específico para cada paciente. Então a consulta é o mais importante. Eu escutei durante toda a entrevista as pacientes. Público masculino, você também atende? Você chega a receber demandas de homens preocupados? Sim, eu me direciono muito para as minhas pacientes porque é o que a gente atende, né? A maior parte é 99% mulher. Mas a gente também atende o público masculino, geralmente é indicação. A gente atende muito marido de paciente, pai de paciente, indicação, mas a gente atende também. Tem uma busca bem grande para o emagrecimento, né? Então a gente atende também, tranquilamente. Quando você chegou em Mafra, a busca pelo emagrecimento que você percebeu nesses 3 meses, uma busca intensa de pessoas querendo emagrecer por N motivos? Sim, muitos motivos, né? E também muitas pessoas frustradas, né? Por já tentarem de muitas formas erradas, né? Como eu comentei com você, uma das primeiras perguntas que eu recebo é, Júlia, que remédio que é? Que remédio que você usa? Não, eu não uso medicação. Aí elas falam assim, mas como assim? Que emagrece tanto? Que resultado bonito. Então você pega os resultados das minhas pacientes, elas são transformadas. Não é aquela coisa assim que a pessoa emagrece, fica com cara de cansada, fica com cara de doente, parece que envelhece. Não, elas realmente renascem, né? O nome do meu tratamento é lapidar, né? O porquê? Eu falo que elas são minhas preciosas, são as minhas lapidadas. Então eu falo assim, que ao longo desses 5 anos, observando as pacientes, o que a gente nota? O que eu notei? Que elas vão perdendo a forma, vão perdendo o brilho. E o brilho, a forma que eu falo, não é nem externo, é interno mesmo, por toda aquela questão emocional que a gente estava conversando aqui. Então o casamento começa a ficar abalado, enfim, começa a mexer muito com a autoestima. E eu comparo, até no meu consultório tem uma pedrinha e tem um diamante. Então eu falo, por N motivos, elas vão entrando num estado bruto, vão se escondendo, vão perdendo a forma, vão perdendo o brilho. E o nosso trabalho é lapidar elas, né? E transformar elas em uma joia preciosa. Então por isso que eu chamo as minhas pacientes, os meus pacientes, de preciosas. Por quê? A gente precisa lapidar, né? Toda uma vida. E que nem eu falo, não é somente alimentar e físico, é toda essa questão que a gente aborda também na nossa clínica de forma... Por isso que o paciente consegue perder peso e por isso que ele consegue manter o peso que ele perdeu. Vai muito além de comer e treinar. Então é bem interessante. Tá certo. A gente conversou bastante aqui, a gente deu para tirar bastante dúvidas. Para a gente encerrar, quem está em casa, quem está nos acompanhando agora e quer saber um pouquinho mais desse trabalho, quer ver, você falou que tem redes sociais, aonde que ela pode buscar e onde que pode buscar talvez presencialmente para ela conversar com a Júlia? Perfeito. Então convido a todos, né, entrarem nas minhas redes sociais, @Clínica Júlia Padilha, JHU, né, JHULA Padilha, Júlia Padilha, tem no Facebook, tem no Instagram, presencialmente, nossa localização também é bem fácil, bem prático de achar. Estamos localizadas bem na frente do Hotel Emacity, ali na rua Vitorino Bacelar, número 76. Tá o nome lá, Clínica Júlia Padilha, super fácil de achar, bem em frente ao Hotel Emacity. E também olhem lá nas redes sociais, tem resultados maravilhosos. Lá também tem vários vídeos explicativos, tem os destaques no Instagram que eu abordo vários temas. Então convido todo mundo lá para me seguir, para me acompanhar. Se tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem também lá no privado, no Instagram,
que a gente sempre está ali conversando, respondendo todas as pacientes. Vai ser um prazer atender as mafrenses daqui e trazer todo o trabalho que a gente faz lá em Curitiba de uma forma também super gostosa e prazerosa aqui. Certo, Júlia. Muito obrigado pelas Obrigada suas informações. A você, Robson. E a qualquer momento a gente retorna em mais um Posto M7 com outras informações, com mais uma entrevista sempre bacana. O Instagram da Júlia, as redes sociais da Júlia vão estar aqui na descrição desse vídeo. E em nosso site, 24 horas, outras informações em Rio Negro, Mafra e toda a região.